grande amor do Pai. Vá embora, Satanás. Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Depois disso, as notícias começaram a surgir. Falavam de um jovem, um brilhante orador. Ele pregava de cidade em cidade, com seu jeito simples de ensinar. Ele falava com muita autoridade e não como os doutores da lei. Jesus começou seu trabalho na região da Galileia e depois veio morar aqui, em Cafarnaum, onde começou a divulgar a boa notícia de Deus. Chegou a hora. O reino de Deus está bem próximo. Arrependam-se dos seus pecados e creiam na mensagem de salvação. Foi em Cafarnaum também que ele chamou os seus primeiros seguidores, Pedro, Tiago, João e André. Mais tarde formou o grupo dos 12 apóstolos e dos 72 discípulos. Jesus arrebatava multidões cada vez maiores. Ele encantava com suas palavras, milagres e orações. Nesse local, o Monte das Bem-aventuranças, Jesus fez o Sermão da Montanha. Felizes aqueles que são humildes, porque deles é o reino dos céus. Felizes aqueles que choram, porque Deus vai consolar um por um. Felizes aqueles que são simples e mansos, porque eles herdarão a face da terra. Felizes aqueles que aspiram por ser justos e bons, eles terão justiça com toda certeza. Felizes aqueles que têm misericórdia dos outros, Deus terá misericórdia deles também. Felizes aqueles que têm coração puro, eles poderão ver o Senhor Deus face a face. Felizes aqueles que promovem a paz entre as pessoas, eles vão ser reconhecidos como filhos de Deus. Felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça. O reino do céu é deles. São felizes todos vocês quando forem caluniados e perseguidos por minha causa. Sorriam, fiquem alegres, porque para vocês está guardada uma grande recompensa no céu. Neste momento, vamos elevar ainda mais o nosso pensamento. Juntos, unidos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje mais uma vez. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder
e a glória para sempre. Amém. A multiplicação dos pães e dos peixes é um dos milagres mais comoventes da Bíblia. E aconteceu aqui em Tábera. A grande multidão viu que Jesus e os discípulos foram para o outro lado do mar. Então muitas pessoas seguiram atrás deles apressadamente. Jesus, ao desembarcar, ouviu aquele barulho todo na praia. Olhou e viu a multidão perdida, sem direção. Sentiu pena daquelas pessoas. Eram como ovelhas sem pastor. Estavam abandonadas, tristes, famintas. Por isso, ao entardecer, ele reuniu os discípulos. Estou com muita pena deste povo. Não temos alimento. Se eu mandar essa gente embora sem comer, certamente muitos vão cair de fraqueza pelo caminho. Alguns vieram de longe. Está certo, mestre, já é tarde. Talvez eles encontrem na vila mais próxima algum alimento. Aqui não temos mais nada. Fiquem tranquilos. Vocês mesmos vão alimentar este povo. Mas, mestre, seria preciso muito dinheiro. Quanto nós temos de comida? 5 pães e 2 peixes, e mais nada. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos, pediu bênçãos e partiu os pães. Em seguida olhou para os discípulos. Agora vocês podem dar de comer ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. 4.000 homens comeram, sem contar as mulheres e as crianças. Foi em Tábera que Jesus apareceu aos discípulos depois da ressurreição. Este é o mar da Galileia. Às margens dele surgiu a cidade de Tiberíades. Suas águas são extraordinariamente ricas em peixes. Foi aqui que Jesus caminhou sobre as ondas e acalmou a tempestade. Enquanto atravessavam o lago da Galileia, ele dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago e o barco ficou cheio d'água. Todos ali corriam grande perigo. Os discípulos ficaram apavorados. Mestre, mestre, nós vamos afundar, podemos morrer. Jesus se levantou e ergueu os braços. Tempestade, vento, acalmem-se. Tudo se normalizou no mesmo instante. Então Jesus olhou com serenidade para eles. Vocês não acreditam? Onde está a fé? Onde está a fé que vocês têm? Os discípulos, admirados e com medo, ficaram ainda mais confiantes. Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem. Jesus fez muitos milagres. Expulsou demônios, fez cegos enxergarem, paraplégicos andarem, todos narrados no Novo Testamento. Porém, o mais impressionante deles foi a ressurreição de Lázaro.
Uma das passagens bíblicas mais conhecidas é o encontro de Jesus com Lázaro. Aqui é o seu túmulo, em Betânia, arredores de Jerusalém. Jesus chegou aqui, nesta gruta, e entrou no túmulo de Lázaro. Uma enorme pedra tapava a entrada. Tirem a pedra. As pessoas colocaram a mão no nariz. O cheiro era insuportável. Há 4 dias ele foi sepultado, Senhor. Eu não disse, creiam em mim. Agora vocês vão ver a glória de Deus. Jesus olhou para o céu. Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas eu estou fazendo isso para que toda esta gente acredite que tu me enviaste. Lázaro, venha para fora. Desenrolem as faixas dele. Muitos que testemunharam aquele milagre acreditaram no poder divino de Jesus. Este é o Muro das Lamentações, a única parte que sobrou do segundo templo. Aqui, ao chegar naquele dia, Jesus encontrou um movimento estranho. Pessoas vendiam, compravam coisas, trocavam dinheiro. Ele ficou indignado. A casa do meu pai é casa de oração, não façam dela um covil de ladrões. E então Jesus, com energia, expulsou todos os vendilhões dali. Com isso, ele atraiu ainda mais o ódio dos líderes judeus. Ao sair do templo, Jesus disse aos discípulos: vocês estão vendo estes edifícios? Tudo isto será destruído. Em verdade eu digo a vocês, não ficará pedra sobre pedra. Nesse local, nos arredores de Jerusalém, Jesus parou e chorou sobre o destino da cidade. Realmente, no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi arrasada pelo imperador romano, Tito. Estamos agora no Monte Sião. Ele fica a sudoeste da Cidade Velha. Aqui, Jesus fez a última ceia com seus apóstolos. Foi neste jantar que Jesus previu a negação de Pedro e a traição de Judas Iscariotes. Ele preparou os apóstolos para a sua morte. Naquela noite, Jesus tomou o pão em suas mãos, deu graças e o partiu, afirmando: meus amigos, tomem e comam. Isto é o meu corpo, que é dado por todos vocês e por todas as pessoas. Do mesmo modo, quando a ceia já estava chegando ao fim, Jesus tomou o cálice com vinho, deu graças novamente e disse: meus amigos, tomem e bebam. Este é o cálice da nova e eterna aliança. É o meu sangue, derramado por vocês e por todas as pessoas, para o perdão dos pecados do mundo. O mestre deixou o cenáculo e foi para o outro lado de Jerusalém. Ele sabia que os soldados já estavam a caminho. Antes de ser preso, Jesus passou uma noite inteira em agonia. Onde isso aconteceu? Aqui,
Getsemane. Foi uma agonia mortal. Ele chorou e suou sangue. Ele deixou os discípulos aqui embaixo, no meio destas oliveiras, e subiu o monte para conversar com Deus. Meu Pai, se possível, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Depois ele retornou e encontrou os discípulos dormindo. Vamos, levantem-se. Façam orações, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ainda falava quando Judas chegou. E com ele vieram os soldados com ordem direta do sumo sacerdote e dos anciãos do povo. O traidor havia combinado com eles um sinal. Aquele que eu beijar é ele. Então, com toda a violência, os soldados levaram Jesus. Jesus subiu por esta escada até a casa do sumo sacerdote Caifás. Ali ele foi interrogado e preso por uma noite. Depois foi levado ao palácio do governador Pôncio Pilatos. No interior do palácio de Caifás, que Jesus passou a sua última noite como ser humano. Este é o caminho que Jesus percorreu. Ele carregou a cruz daqui até o Monte do Calvário. A Via Crucis registrou para sempre o sofrimento do Salvador. Todos os anos, milhares de pessoas passam por aqui. Elas fazem o mesmo trajeto que nós vamos seguir agora. O governador Pôncio Pilatos condenou Jesus à morte. Aqui. Ele sabia muito bem que Jesus era inocente, mas não se comprometeu e lavou as mãos. E os soldados colocaram a coroa de espinhos em Jesus. Ele foi flagelado. Ecce homo. Com estas palavras, Pilatos devolveu Jesus ao povo depois do julgamento. Daqui ele seguiu com a cruz nas costas. O sangue escorria pela testa. Seus passos já estavam cada vez mais lentos e cansados. O mestre não suportava mais. Aqui Jesus caiu pela primeira vez. Aqui Jesus encontrou Maria, sua mãe. As lágrimas nos olhos de Maria denunciavam a injustiça contra o seu filho, aquele que passou pelo mundo fazendo o bem. Foi neste local que Simão o Cirineu ajudou Jesus a carregar a pesada cruz.
Cansado pelo sofrimento, ele se apoiou aqui. Os soldados viram que ele não suportava mais. Andava com dificuldade e sentia muitas dores no corpo. Então obrigaram Cirineu a socorrê-lo. Foi aqui o encontro de Verônica com Jesus. Ela enxugou o rosto dele com um véu branco de seda. Ficou impresso nele o rosto do Senhor. Neste cruzamento de rua, Jesus caiu pela segunda vez. Exausto, ele sentia que o suor e o sangue se misturavam no seu rosto. A cruz ficava cada vez mais pesada. E o mestre permanecia em silêncio, humilde, fazendo a vontade do Pai. O encontro de Jesus com as mulheres de Jerusalém foi aqui. Ele disse: não chorem por mim, chorem pelos seus próprios filhos. Foi exatamente aqui, neste lugar, que Jesus caiu pela terceira vez no seu longo caminho da cruz. Os últimos passos de Jesus foram dados aqui, no interior do Santo Sepulcro. Aqui, os soldados tiraram